Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem nunca teve, um conflito interno? Quem nunca teve ali aquele sentimento de culpa, de dúvidas, que geraram ansiedade, nervosismo? E Asaf, ele tem esse sentimento. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 73 que Asaf, ele era ali um músico, né? Ele falava de Deus, cantava sobre os feitos do Senhor, até que um dia ele tem ali aquele conflito interno de achar que o que ele estava fazendo talvez não tinha importância. O que ele estava fazendo para Deus não era mais válido. Quantas são as pessoas que chegam, às vezes, numa situação da vida dela em que acha que aquilo que ela faz não tem mais valor, não tem nenhuma significância. Tem muitas esposas, né, que chegam a um determinado tempo de casamento e elas pensam e começam a refletir também. Tem essas crises internas, esses sentimentos que chegam a perturbar, né, a trazer medo, angústia, ansiedade. Será que eu fiz certo em casar? Será que é isso que Deus quer para mim? Seja isso no trabalho. Quantas são as pessoas que chegam um certo tempo ali na empresa, no trabalho ou no próprio negócio e tem esses conflitos internos, né? Ou porque algo está dando errado, ou porque alguma coisa não está dando certo. Então Asaf, ele começa a esquecer dele, tá? Ele não olha mais para ele. Asaf começa a olhar para os ímpios, para aqueles que não vivem o que ele está vivendo. E isso é o que tem causado e que causou conflito na vida de Asaf. Ele esqueceu quem era ele. Ele perdeu, digamos assim, a sua identidade, o seu chamado, aquilo que Deus realmente queria para ele, e ele começou a invejar, a desejar, ele chega ao ponto de falar que aqueles que vivem uma vida que ele não está vivendo são mais felizes do que ele. Então tem pessoas que chegam a esse conflito interno, até dizendo, né, que o outro casamento é o melhor do que o dela, aquele emprego é o melhor do que o dele. Então a pessoa, quando ela tem essa crise, esse conflito interno, ela esquece de quem ela é. Ele esquece de quem ele é. Esquece de tudo que Deus tem feito, tudo que o Senhor já fez na vida dela. Talvez o seu trabalho, a sua vida foi o resultado de oração. Talvez tudo que você conquistou na sua vida foi motivo de um propósito com Deus. Mas talvez o tempo passou e talvez esse conflito interno está aumentando e você começa a achar que a sua amiga é mais feliz do que você. O casamento da sua amiga, do seu amigo, é mais abençoado do que o seu. Então Asaf, ele tem esse conflito. E ele começa a falar que realmente aqueles que não vivem a vida dele são mais felizes. É aquela frase, aquela história que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Então Asaf, ele vive isso. Ele vive esse conflito. Eu não sei se você está passando por isso. Eu não sei qual o tipo de conflito que você tem vivido, mas eu digo uma coisa, que esse conflito interno, ele traz medo, ele traz ansiedade e causa até depressão. E uma pessoa que chega a esse ponto, ela perde a força, perde a vontade de lutar, perde o ânimo. Então a pessoa começa a falar que a vida dela não presta, não tem mais sentido. Aí começa a pensar em se separação, a pensar em largar trabalho, a em desistir dos seus sonhos, a desistir de tudo. O conflito interno, né, faz a pessoa viver assim. Asaf,
ele estava agindo assim. E na palavra diz, né, que Asaf, ele fala assim, ó, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então, Asaf, ele chega a falar que inutilmente ele conservou puro o coração. Quer dizer, tudo que ele fez para Deus, as orações, o crer, o confiar, tudo foi inútil. E quantas são as pessoas que talvez chega a uma fase na vida dela, na vida dele, e que fala que todo o esforço que ela fez para conquistar, para ter, para possuir, tudo isso não presta. Tudo isso não teve base para trazer a felicidade dela. Aí começa a olhar para a vida dos outros, falando que eles são mais felizes do que a própria pessoa. Se você está vivendo isso, minha irmã, se você está vivendo isso, meu irmão, você tem que entender uma coisa. Asaf, ele viveu isso. Mas só que quando ele entra na presença do Senhor, no santuário de Deus, aí os olhos de Asaf se abrem. Quando nós estamos fora da presença de Deus, quando nós estamos fora da oração, quando nós estamos fora ali do clamor ao Senhor, nós temos esse conflito. Nós vivemos assim. Mas Asaf, ele entra no santuário, ele entra na presença e ele compreende que ele é muito mais feliz do que os ímpios. Então, aquelas pessoas que ele diziam ser mais felizes, ele só estava pensando nisso porque ele estava, meu irmão, fora da presença, longe, não estava orando, não estava buscando. Aí começou a vir o conflito, crises, começou a vir o medo, começou a surgir a ansiedade. Então, minha irmã, meu irmão, a única maneira e a saída para você se ver livre dessa crise, desse conflito interno, é buscar Deus. É você orar ao Senhor. É você buscar a direção de Deus. Ou voltar para o caminho. Eu não sei se você está afastado, está longe da presença, alguma coisa te machucou, alguma coisa te magoou, alguma coisa te entristeceu. Mas Asaf, ele entra na presença e ele compreende que ele é muito mais feliz, que o chamado que Deus tem na vida dele é muito melhor do que a vida dos ímpios. Pode ter certeza, minha irmã, pode ter certeza, meu irmão, a sua vida é uma bênção, a sua casa é uma bênção. O que Deus preparou para você é vitória, é bênçãos, é milagre. Tem luta, tem dificuldade, tem batalha, mas quando você orar a Deus, entregar os seus caminhos ao Senhor, você vai entender e você vai compreender que tudo isso não passou de um conflito, de ansiedade, de medo e de nervosismo. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, minha irmã. Descansa no Senhor, meu irmão, e pode ter certeza que o Senhor está preparando o melhor para a sua vida. Eu posso fazer uma oração por você? Então coloque aí nos comentários o seu nome e eu tenho a certeza que juntos nós vamos vencer em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa que tem vivido crises, que tem vivido conflitos internos, medo, ansiedade, depressão. Essa pessoa, Pai, que talvez chega até a chorar, chega até, Pai, pensar em desistir, em jogar tudo para o alto, porque talvez acha e até afirma que a vida dela não vale nada e que a vida de outras pessoas são melhores do que a dela e do que a dele. Mas uma coisa, Pai, o Senhor tem feito na vida daqueles que confiam no Senhor. O Senhor tem mudado a sorte. O Senhor tem levantado o caído. O Senhor tem dado força ao que está desanimado. E a vinda dela e a vinda dele aqui nesse canal, nessa oração, não é em vão.
que o Senhor possa fazer o milagre, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa visitar esse coração que talvez está em conflito, mas que a paz do Senhor possa anular toda a obra do mal, que o Senhor possa fazer cair, Pai, toda ansiedade, todo nervosismo, toda crise, todo medo, para que surja, Pai, a fé, a confiança e a certeza que o Senhor está trabalhando e que o Senhor fará coisas grandes e maravilhosas. Em o nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? E eu tenho a certeza que a cada dia estaremos orando e você irá se fortalecer a cada dia mais e mais na presença do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.